Bom, vamos lá. Oi. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Oi. Ah, oi, Tem alguém... Daniel. Boa noite. Tem alguém pulando aí atrás? Estou te vendo, hein? Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Daniel na cova dos leões. Olha lá embaixo. Oi, Vitor, boa Olá, noite. boa noite. Boa noite. Esse rapazinho aí, vai Oi, participar Daniel. com a gente, Ela Daniel. Olha lá, Daniel. Boa noite. Boa noite, Selmir. Do que a outra Ana. É igual essa Ana do que a outra. Oi, Daniel, tudo bem? Você tá bonito, hein? Gostei do cabelo. Boa noite. Boa noite, Jorge. Georgia, boa noite. Cadê o meu? Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que iniciamos mais um trabalho da nossa casa, mais um estudo. A Doroteia, né? Você vai poder fazer então, Doro, a prece inicial? Vou tentar, que eu estava agitada aqui. Ah, então é bom para Talvez outra relaxar. pessoa fazer, porque eu estava agitada aqui, não sei se botou. Ai, tranquila para fazer a prece, vamos lá. Pai de infinito amor, Jesus, Maria Santíssima, aqui estamos reunidos, humildemente pedindo permissão para fazermos mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e agradecendo de antemão toda a proteção que nós teremos durante esse estudo e que ele se transforme numa ferramenta muito boa para nos ajudar a continuar a caminhar para frente aqui na Terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, o estudo de hoje é o capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, Educação no Lar, que vai ter a leitura feita pela nossa irmã Geórgia. Boa noite, Geórgia. Pode começar. Boa noite. Então, vamos começar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, Jesus. João 8.38. Primeiro, eu vou ler o número 1 todo, tá, gente? Aí a gente conversa. Pregoniza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Gente, eu passo a palavra para vocês porque eu, sinceramente, eu não entendi. Estou sendo sincera, não entendi. Podem falar. Quero aprender. Vai lá, Janete. É que, assim, atualmente, né, a gente vê os pais desleixando um pouco com relação aos filhos, né?
quando ele fala que esquece, né, pouco a pouco, esses ensinamentos antigos, e eles se colocam a educação plena de liberdade, quer dizer, a gente dá liberdade demais aos filhos, não é? E não existe o limite necessário, né? Eu gosto muito do Rossandro Klinge, que vocês devem conhecer. Ele diz que Muito pai bom. e mãe não tem que ser amiguinho, né? Ele fala que você tem que ter, logicamente, um relacionamento bom, amigável com seu filho, mas assim não pode perder o respeito, não pode perder o limite em que os filhos percam esse respeito, né? A autoridade que você tem, não autoridade no sentido de ditador, não é nada disso, né? Como há muito tempo atrás seria, mas uma autoridade em que você pode impor um limite aos filhos, em que você possa até brincar com eles, conversar de uma maneira franca, amigável, mas tendo aquele patamar de ter a palavra para dar a diretriz, não é? Você não pode deixar que uma criança, que um adolescente simplesmente faça aquilo que bem quiser, né? Para isso existem os pais, para poder dar um norte à vida dos filhos, né? Porque se a gente não mantém esse equilíbrio, essa autoridade para mostrar para eles o que é certo e o que é errado, e aí a coisa fica do jeito que está. Em muitos lares a gente vê jovens perdidos porque os pais não assumem esse controle perante os filhos, né? O que vocês acham? Muita liberdade controle... acaba em libertinagem, né? Fala aí, Flávio. Flávio quer falar. Não, o João levantou o dedo. Pode falar, João. Eu falei já, muita liberdade acaba em libertinagem. Sim, sim. Na verdade, olha, esse livro, eu não sei de que ano que esse livro é, quando o Chico, né, através de Emmanuel, passou essa mensagem. Mas, para você ver, deve ser um livro já bem antigo. E naquela época já se achava que estava havendo uma educação de muita liberdade, assim, sem um controle maior dos pais, uma preocupação maior dos pais. Imagina hoje em dia, né? Porque a coisa está cada vez mais liberal. Imagine agora, né? Mas eu acho que tem assim, a lei da mola, né? Antes você tinha uma mola ali extremamente apertada, né? Rígida. A gente tinha talvez ali um excesso de controle, né? Como você falou, antigamente os pais eram vistos até como ditadores perante os filhos, havia um controle pelo medo, né? E aí no momento em que isso se quebra, a mola, até a mola voltar ao normal, ela se debate, então você acaba tendo um efeito oposto, né? Acabamos tendo agora um excesso de liberdade, uma liberdade que está indo além do normal, onde os pais, né, estão deixando correr solto os filhos, a própria tecnologia, né, a internet permitindo que mesmo os filhos dentro de casa eles têm acesso a aquelas coisas que antigamente, de repente, os pais tinham medo porque ia ver na rua, porque ia fazer na rua, porque ia ter o mau exemplo de alguém. Hoje, dentro de casa, os nossos filhos viajam o mundo, né? Eles têm acesso ao mundo inteiro pela tela do celular, podem entrar em bate-papos e falar com quem quiser, a hora que quiser. Então, tudo isso são instrumentos de liberdade que tem um lado maravilhoso, né? Um lado muito bom de permitir que esse conhecimento e tudo corra muito mais rápido, mas também tem um lado perverso, que seria de também permitir o mal se espalhando rapidamente quando os pais são invigilantes, né? Quando não existe exatamente esse controle. Mas, como ele bota ali, em algum momento tudo se reajusta, né? Porque vamos sofrer as consequências disso, né? Já estamos sofrendo. Já estamos, né? A sociedade, né, muito com essa libertinagem, como disse o João, acaba agora trazendo as consequências disso e vai fazendo com que a mola, como eu falei lá no início, vá se equilibrando, vá ficando numa posição nem muito apertada e nem muito aberta, para que a gente chegue nesse ponto de equilíbrio entre ter a liberdade, né, não sermos pais ditadores, mas também sabermos dar esse limite, dar essa educação, saber dizer o não,
saber apresentar, e principalmente, como a gente já viu nos estudos anteriores, o exemplo, né? O exemplo transforma, sermos também pais melhores, que dão exemplos melhores, que vão fazer com que os nossos filhos muitas vezes já sigam um caminho melhor pelo nosso exemplo, sem a necessidade de até mesmo de brigar e de punir, porque na verdade só pelo exemplo 90% já vai caminhar melhor, porque os nossos filhos se espelham na gente, né? Eu acho que os pais se perderam um pouco, assim, a educação, né, em família, no momento em que a sociedade começou assim a dar um basta. Não, eu não quero educar meus filhos da maneira como eu fui educada, com aquela rigidez, com aquela coisa de não ter liberdade para falar. Não, eu quero que o meu filho esteja livre, que ele converse, né, que ele seja meu amigo. Só que ali não houve o equilíbrio necessário, não é, para haver esse diálogo e essa conversação entre pais e filhos. Foi nesse momento, não é, em que se deixou muito solto. Eu acho né? também, Janete, que quando houve essa revolução, que as mulheres saíram de casa para trabalhar, né, que as mulheres tomaram, né, à frente do trabalho e tudo, os filhos ficaram muito, né, muito livres, né? E houve a lei da compensação, por elas não terem tempo, né? Pelas mulheres não terem tempo de estar com seus filhos, elas compensavam em outras coisas, em liberdade, em passeios, e deixavam a educação, que é a educação de casa. Todos os ensinamentos que a gente tinha em casa com nossas mães, quando não trabalhavam, ou ficava com os avós, né? Era diferente, porque agora assim, você para o adolescente hoje fazer alguma coisa tem que ser uma troca, né? Então, assim, houve também uma perda de equilíbrio aí também, quando as mulheres tiveram que sair para trabalhar, por causa, né, da necessidade mesmo, e aí os filhos, muitas vezes ficam sozinhos, e aí isso aí vai se perdendo. Aqui em casa a gente tem assim, teve um exemplo até da Clara, ela pequena na época, eu botei ela na cadeirinha do pensamento, né? Fez uma coisinha errada, a gente bota na cadeira do pensamento. Aí o pai foi, filha, vem, ela na cadeira do pensamento, aquele tempinho, né? Aqueles 2 minutos, 3 minutos que tem que ser. Aí o pai, filha, senta aqui, vem aqui para perto do pai, sai daí, sai daí. Aí ela falou assim, eu não, minha mãe que me colocou. Quer dizer, ela tinha a ciência de que se fosse ele, o castigo estaria liberado. Mas como tinha sido eu que tinha colocado, ela sabia, minha mãe colocou. Quer dizer, é você saber dar limites e regras, né? Não pode deixar frouxo. Por mais que você trabalhe fora, por mais que você tem que ter um tempo de olhar para o seu filho e corrigir, né? Uhum. E você tem que colocar o seu marido na cadeirinha do pensamento também. Mas eu posso... Porque isso não se faz. Se um determinou, o outro não pode tirar a autoridade. Mas eu sei disso na prática, hein? Eu sei disso na prática. Ele fica mais na cadeira do pensamento que ela. Porque é demais. E assim, aí a gente conversa e tudo mais. Ele fica com... assim, pais velhos, né? Que nós fomos pais velhos, pronto. Acaba pecando aí. Mas ela sabe muito bem o respeito que tem que ter com cada um. Uhum. Existe também um outro aspecto que a gente não deve se esquecer, né? Juntando isso tudo que foi colocado, né? De maneira bem tranquila, tem um aspecto religioso, né? As pessoas deixaram de frequentar as igrejas, os templos, as casas espíritas, né? Eles fizeram trocas por outras coisas, outras atividades que, nesse patamar, nesse prisma, você não interagiu com a religiosidade. Então, você vê muito ainda na cidade do interior, que é uma predominância católica, né?
os pais, pelo menos aos domingos, levarem os filhos para a igreja, para assistir à missa, né? E aqui já se torna um pouco mais difícil, porque é uma diversidade muito grande de entretenimento, é uma massificação muito grande das mídias em cima para ocupar a mente daquela criança e adolescente. Por muitas vezes, como foi colocado aí, às vezes a mãe está trabalhando, a avó não tem tempo, né? A criança está na creche, né? Então, o que acontece? Tudo é um conjunto que faz ela também se afastar dessa religião, da religiosidade, né? Do que ela pode acreditar, do que ela pode caminhar, qual é realmente o horizonte que ela pode ter a nível de religião. Isso tudo vai afastando. E quando você se afasta da religião, é um problema muito sério lá na frente, né? Porque você começa a ter descrença. Eu não acredito, será que é isso? Então, começa a pairar um monte de dúvidas. E aí você escuta alguém falar de outra corrente, aí como você não teve uma base, ou não estudou, ou não se interessou, você isso é besteira, isso não tem nada a ver. Né? Muitas das vezes, né, quando você como se diz, aliciado, entre aspas, né, influenciado, a palavra melhor, por uns céticos, é pior ainda, né? Porque Deus é esse que acontece no mundo, essas catástrofes. Esse é o Deus que você ama, é o seu Deus que você gosta, e assim vai, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado por causa disso. Eu estava vendo agora no programa por assinatura aquele massacre nas Guianas, do Jim Jones, né? Aquele pastor. Então, foram coisas que aconteceram nos bastidores, que a televisão, até então, na época, e até pouco tempo, para quem vinculou essas matérias, não colocaram na mídia. Mas o cara era impressionante, aquele pastor. Tá? Impressionante. Então, as histórias, não vou contar aqui, porque não é o caso aqui. Mas é muito superficial. A gente tem que tomar muito cuidado com esses líderes e com esse tipo de pessoas que fazem você se afastar da religião. E a criança, o adolescente, está nesse caso. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, que eles se afastaram muito da religião. Pois é, mas são os pais, né, que têm que dar essa base, essa direção, essa orientação. Né? Porque quando a gente recebe um espírito desse, né, encarnado, como filhos, nós estamos assumindo um compromisso com Deus para direcionar essas crianças, né, esses jovens, para Deus, para aproximar de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos falam isso para a gente, da nossa responsabilidade de aproximar essas crianças e esses jovens a Deus, fazendo a nossa parte. Se lá na frente eles quiserem seguir um outro caminho, mas você já semeou, você já jogou a sementinha, né? Lógico que eles vão ter o livre-arbítrio para lá na frente seguir aquilo que quiserem, mas a gente tem que semear o solo, né? A gente tem que fazer a nossa parte, mesmo que eles não queiram lá na frente. Então, o que a gente vê muitas vezes é uma omissão dos pais em fazer esse papel de aproximar os filhos de Deus. Temos que fazer isso, né? E muitas vezes também os próprios pais já se afastaram de Deus, né? Então, a criança, o adolescente vai ver o exemplo. Meu pai não pega um livro, não frequenta uma igreja, não vai num templo, não lê nada, só gosta disso, daquilo outro. Vou fazer igual a ele. Então, ele é o espelho, entendeu? Esse que é o problema. Só que depois a gente vai ter que prestar conta, né? Como Santo Agostinho fala. O que fizeste dos filhos que eu te dei, né? Que eu encaminhei para você, né? Essa é a frase que o Santo Agostinho coloca lá. Que nós vamos ter que prestar contas. É o exemplo que os pais dão, né? É o exemplo. Isso aí, é o exemplo. Eles têm, hoje em dia, a cabeça deles são muito diferente da nossa cabeça de antigamente, né? A educação é muito diferente também. Meu pai só olhava para a gente e pronto, não precisava falar mais nada. Chamar era uma vez só. Estava brincando na rua, passava, vamos embora. Não podia demorar um segundo. Tinha que ir atrás. Então, por exemplo, o dom, vamos dizer assim, né? Eles veem os espíritos de hoje, das crianças de hoje, já estão com uma certa independência, né? Então, você tem que falar com muito cuidado, né? Sem ter que ficar impondo, né? É sempre a conversa mesmo, é sempre o diálogo, né?
para você conversar ali. Mas você sempre tem que ter firme, né? Tem que ter jeito. Ele está com 18 anos. Tem que ter autoridade, é isso aí. Tem que ter autoridade. É porque os espíritos também são outros, né, Dulce? Os espíritos que estão encarnando são outros. E ele, ontem eu estava conversando com ele, você não tem, porque alguém estava chamando ele para jogar bola pelo computador lá. Ele, não, minha avó não deixa, tudo minha avó não deixa. Ô, Douglas, você quer uma cerveja? Deus me livre, se a minha avó souber que eu bebo. Aí o menino falou para ele, você tem 18 anos, não tem que ficar perguntando a sua avó se vai beber, não. Se quiser beber, tu bebe. Aí eu falei, tu para com esse negócio de dizer que tu tá até pagando mico, né, para hoje, né? Os meninos vão falar, vão te zoar. Você não precisa falar, minha avó não quer, minha avó não deixa, minha avó me ensinou assim, que não se deve. Eu não quero, eu não vou fazer assim, eu não vou dizer assim, eu não vou seguir isso, eu não vou, e pronto, né? Você tem que falar que é você que quer. Agora, a gente deu uma educação, mas você não tem que, não vou fazer isso porque minha avó não deixa, minha avó não quer, não. Você não vai fazer porque foi isso que a gente te educou, foi isso que a gente ensinou, e você tem que dizer que você não vai fazer porque você não quer, porque não é certo, não é correto, deixa eles pensarem o que quiser, né? Porque o amigo que é amigo vai aceitar do jeito que você é. Se ele começar a tentar desviar o teu pensamento, mudar o teu pensamento, é porque ele não é seu amigo, né? Um amigo que é amigo mesmo vai entender que esse é teu modo de pensar, cada um tem sua maneira de se portar, e esse é o seu pensamento. Então, ele é um menino muito canseiro mesmo, fica dentro de casa, não gosta de sair, não gosta de balar, não gosta de nada dessas coisas que os adolescentes gostam, né? Mas eu falei para ele, tá bom, fala ele, mas eu falo sim, porque ninguém tem nada com isso, mas não fala não, porque os meninos vão ficar se zoando, se encarnando. Então, você não precisa falar que, não, minha avó não deixa, minha avó não quer, não vou jogar bola não, está na quarentena, porque ele mesmo tem medo de sair, né? Está na quarentena, que esse negócio de Covid, deixa tudo passar, depois a gente marca um futebol. Então, então, eu sempre fui assim, muito rigorosa com ele, né? Sempre falando firme com ele, sério assim, mas sempre dentro de uma conversa, né? Não é aquele negócio de impondo, mandando, você tem que fazer, porque a cabeça deles não é assim. Que nem a nossa antigamente. O pai falava, todo mundo estava com a boca, né? Falava e pronto. É verdade. E se não fizesse, apanhava. Né? Apanhava, né? Porque antigamente tinha esse negócio de não pode bater em criança, a gente apanhava e ninguém ficou mal educado por causa disso, ninguém ficou revoltado por causa disso. Levávamos tabela e pronto, acabou. Então, o negócio muito, né? Se você for... Tanta palmadinha, né? Vou na polícia daqui, que não pode... Então, como diz, né? Como é que eles falam? Pata de galinha, né? Não mata pinto, né? Então, antigamente, já levávamos tapa e bem dado. Eu agradeço muito o Tabefe quando veio, porque se não fosse isso... com medo, né? Então é diferente, né? Agora, verdade. Saber mas, ô Dulce, Dulce, hoje em dia, boa parte dos jovens são assim, não gosta de sair, não... Eu sei assim pela minha família. Uma filha minha gosta de sair, de ir para balada, não sei o quê. A outra filha já é mais sossegada. Não sai muito. Sai com a gente. O sobrinho também, tem um que sai, tem outro que não sai. Eu acho que hoje em dia tá meio a meio. Na nossa época, não, todo mundo queria sair. Né? Cavador vai crescer para sair de casa, né? Para ir no baile, né? Para dançar. Hoje em dia, ele pelo menos não quer saber nada disso. Fica aqui, só sai com a gente, viaja com a gente, aí fica no computador, os colegas pelo Skype. A turma dele é a turma desde o maternal, sempre do mesmo colégio. Então, até hoje, todos estudando juntos. Então, é aquela turminha de 15, mais ou menos, que estão desde pequenininhos juntos, que já virou família, né? Então, os meninos vêm para cá, ou ele vai na casa dos meninos e jogar videogame, é a brincadeira dele, comer pizza, ficam tudo aqui reunidos. É diferente até a cabeça deles, é diferente até dos meninos de hoje em dia. Os amigos da saem, vão para essas redes, bebem, e ele fala, não vou, porque eles gostam de beber, eu não vou querer, então eu não gosto disso, então eu prefiro ficar em casa. É a cabeça dele, né? Mas vai ao cinema, vai jogar bola com eles, vai brincar, fazem rodeio de videogame, mas é assim, sem a extravagância, graças a Deus. Às vezes passa, nossa, esse menino subiu enfiado dentro de casa, graças a Deus que ele está dentro de casa, né? Não está saindo por aí fazendo besteira. Mas é assim, tem que ser tudo conversando, dialogando, não pode se impor, não pode mandar, porque não admitem se mandar. Então, acho que na conversa
melhor, né? Sem agressão, né? Então, hoje em dia, no nosso tempo era normal levar tabefe, né? Hoje em dia, não. Eu acredito... Gente, eu posso passar para o 2? Só rapidinho, eu queria fazer um comentário rápido. Eu acredito muito também na linguagem dos sentimentos. Por exemplo, hoje, a gente não pode dizer, não vai sair porque eu não quero e acabou. Foi como eu fui criada, não é possível mais isso. Mas a gente mostrar também a eles que quando a gente bota limite e eles sofrem, a gente sofre também. Que a gente não está feliz de chegar e proibir, não. A gente não fica feliz. Mas a gente está fazendo isso pelo bem deles. E a gente sofre, a gente sente também. Eu acho importante os pais trazerem isso, porque essa turma de hoje, eles são muito inteligentes. Então, eu já reparei, quando a gente traz a fragilidade nossa, fragilidade, mas com a firmeza, eu não vou te deixar sair, embora eu fique triste. Eles balançam. Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa, numa reunião de grupo de pais, né, na minha casa espírita, já tem algum tempo isso, ele contou que aos 18 anos, o melhor amigo dele ofereceu maconha para ele. E ele disse, olhou e disse assim, olha, você é meu amigo, tudo bem, gostaria de experimentar, mas eu não vou experimentar, sabe por quê? Eu não quero envergonhar meu velho. Olha, gente, quando ele falou aquilo, todo mundo ficou assim, abismado. Quer dizer, a troca de sentimento, esse pai mostrou a ele, né? Puxa, eu vou ficar envergonhado se você começar a ficar por aí. Acho que é exemplo e respeito, né, que ele tinha pelo pai, né? Sim, mas também o pai trouxe o sentimento, eu vou ficar envergonhado. Não foi para isso que eu criei você. O pai trouxe a fragilidade dele. Ele podia ter aceito a maconha, o pai nem ia saber, tudo bem, mas com a lembrança daquele pai que se despiu emocionalmente para ele, dizendo, olha, eu vou sofrer muito, eu vou ter um desgosto, eu vou ficar muito envergonhado. Ele, com aquela lembrança das palavras do pai, ele não aceitou a experiência, né? Porque eles gostam de experimentar. E quando ele falou isso, o grupo todinho, nós ficamos... sabe quando dá alguma coisa que vem, pega a gente de chofre? Então, eu acredito muito na linguagem dos sentimentos. Que sentimentos nós temos? Nós podemos dizer que estamos sofrendo, mas que não vamos ser firmes, não vamos deixar. E que eu sofro porque você está de castigo, mas eu tenho que fazer isso, eu não posso te permitir, mas eu estou sentindo, eu estou sofrendo. Eu preferia que isso não estivesse acontecendo. Eles ficam tocados. Eu tenho essa experiência com um neto meu, que também é uma criança meio complicada, abandono de pai, aquela confusão toda, e às vezes ele me pega assim, me solta uma agressividade. Eu digo, meu filho, eu estou aqui, sua mãe sai, e eu estou no lugar dela, cumprindo ordens e não deixando certas coisas você fazer. Você fala assim comigo duro, eu vou continuar a não deixar, mas eu sofro porque eu te amo. É impressionante como a gente, quando traz o amor, porque eles, apesar de quebra, esses espíritos que estão chegando, eles clamam por justiça. E eu acho que a gente tem que conduzir as coisas de uma tal maneira que a justiça seja feita de lado a lado dentro da casa. Pelo menos eu tenho conseguido muita coisa dele nesse sentido. Toca o coração deles. E eu acho que aí a coisa... Aí você não precisa estar gritando, estar brigando, estar contando para a mãe, aquela coisa toda ruim, né? Que só faz estabelecer uma confusão dentro de casa, um disse-me-disse, e que afasta as pessoas, né? É o meu raciocínio, só queria falar isso, tá bom? É isso aí. Bom exemplo, excelente exemplo, gostei. Testemunho muito bom. 2. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criança, de sua missão amorosa, decorrente à organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva
a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Acho que isso a gente vê a questão do exemplo, né? Foi quem que falou? Foi o João, o Vitor. Quando ele fala que os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura, né? A gente não pode terceirizar a educação, né? É em casa mesmo que a gente tem que dar esse exemplo, que a gente tem que mostrar o que é bom realmente. E é interessante que ele fala, né, para manter um ambiente, a organização do ambiente justo. E falou, tá vendo, Doroteia? Falou da missão amorosa, né? Tocou aí nessa missão amorosa. E logo no final, quando ele fala assim, senso né? de justiça, né? Que ela também falou. Exatamente. Pois é. E ele fala que esses meios corrompidos que a gente vê por aí, tanta delinquência, né? Tantos assim, jovens vivendo de uma forma bem deprimente, ele diz aqui, ó, significam maus pais, quer dizer, pais que não deram um exemplo, pais que não chegaram junto de uma forma ou de outra, que fizeram com que esses filhos seguissem esses caminhos tortuosos, né? E eles diz também, a peso, conseguem manter na invigilância, quer dizer, existem os pais que, a longos sacrifícios, com muito sacrifício, conseguem manter na invigilância coletiva, ou seja, quando está todo mundo em desequilíbrio, seguindo uma linha equivocada, alguns pais conseguem se manter, né, com muito sacrifício, manter que os filhos sigam um bom caminho. Porque você já imaginou quando está todo mundo seguindo o caminho errado, mas você ali perseverando, conversando, seja dessa forma amorosa, como a Doroteia está falando, né? Seja de uma outra forma, mas perseverando, não perdendo assim, a esperança de manter os filhos realmente naquela condição melhor de equilíbrio. Porque é muito complicado, né? Que ele fala, ó, contra a desordem ameaçadora. Você solta um filho no mundo, né? Então você tem que dar toda aquela base, toda aquela estrutura para que ele, nesse exemplo que você falou, do rapaz que recebeu o convite, né? De consumir a maconha. Então, se você deu aquela boa base, se você sempre conversa, que é interessante que os pais conversem a respeito da droga, né? Não é deixar de falar, porque antigamente não se podia nem falar, não, é mistério, não pode. Tem que falar sim, tem que falar o quanto faz mal, tem que tocar no assunto. Então, se você conversa, se você abre esse diálogo com os filhos, quando ele tem que viver, não pode ficar, né, trancado dentro de casa, dia ele vai ter que sair para o mundo. Então, é como a Dulce está falando, a Dulce dá uma boa base para o neto dela. Então, se os pais conseguem dar essa boa base, mesmo que ele esteja lá no meio dos lobos, ele vai conseguir, com aqueles valores que ele tem, não é? Já enraizado, ele vai saber dizer não, como esse rapaz falou não é? Então, eu achei muito interessante esse parágrafo quando diz que esses pais, determinados pais que com muito sacrifício não desistem dos filhos. Tipo assim, não tem jeito, a juventude está assim, deixa ele viver, deixa ele deixar solto. Não, a gente não pode desistir do caminho do bem, gente. Não é? O que é certo é o certo. Por que a gente vai ficar de braços cruzados vendo os filhos, netos se perderem? Não pode, a gente tem que realmente estar ali, a todo custo. Bem, foi o que eu entendi, gente, desse parágrafo. E os momentos em que eles se desequilibram, né? Porque como eles são jovens, são meio mais imaturos do que a gente, eles perdem o controle e você mostrar que ele está perdendo, mas que você não vai perder, que você ama ele. E que se ele se descontrolar e eu também, a gente vai sair aos tapas e isso não existe dentro do meu coração. Isso tudo envolve, isso tudo quebra, porque no fundo eles estão querendo que a gente ponha o limite, sim, eles estão querendo. Como aquela menininha da cadeira do pensamento, no fundo ela disse, não, mamãe está certa, eu vou ficar sentada aqui na cadeirinha, papai que não está certo, achando que eu posso ficar aí, vai dar valsa de qualquer maneira. E ela ficou na cadeirinha, né? No fundo, eles querem o limite, mas o limite
é aí que vem a questão, o limite dado tem a gente perder o equilíbrio, né? Aí é que está o segredo, eu acho. Eu tive uma experiência bem dolorosa com uma pessoa que eu amo muito. Posso falar? Pode, pode. Janete congelou. A Janete congelou. Eu queria falar o seguinte, eu acho importante essa base dentro de casa, esse diálogo, esse exemplo, porque você tem... Eu estou perdendo um pouco a voz de vocês. Você tem toda a parte externa das amizades, né, que influenciam, não tem jeito. Eles saem para a vida, para o mundo. Né? A gente foi o que a Janete falou, a gente não pode prender. Então, eles têm as amizades, né? Essa influência lá fora intercede muito dentro deles. Então, essa base dentro de casa, essa conversa, esse diálogo, essa amizade, sim, porque eu acho que você também tem que ser amiga do seu filho. Eu acho isso muito importante. Mas não coleguinha não, mas amiga. Está com ele na dor e na alegria, de mãos dadas com ele. Exatamente. E você ainda mais quando você é pai e eu te dou a mãe. É mais importante ainda. Me magoou, mas eu te dou a mãe. A responsabilidade em dobro. Isso. Jamais rejeitar, nunca. Ficar triste, sim. A gente mas tem que não levar rejeitar, né? A gente tem que levar em consideração que aquele espírito que está ali dentro de casa é um espírito milenar que vem com uma bagagem espiritual que não sabe o que tem nela. Exatamente. Pode ter sido um inimigo ferrenho que começa a se ajustar, né, dentro da família, ou pode ser um amigo também que veio fazer com a família prosperar melhor, né, se reajustar. Então, a gente tem que ver que aquilo ali, quando a gente olha ali, aquilo ali tem uma história muito grande, talvez até uma história mais velha do que a nossa. Entendeu? Então, a gente tem que realmente... Mas que Deus confiou no Senhor